Romanos capítulo 6, versículo 8. Estamos levando nossa vida de fé para um nível mais profundo. Estamos nos libertando da religião. E hoje nós vamos dar um passo imenso se você conseguir entender o que a palavra de Deus nos diz. Que o Senhor possa nos revelar nessa noite a profundidade da vida em Cristo que Ele tem para nós. E daqui para frente, nós vamos aprofundar a cada domingo, mais e mais, junto com as nossas aulas de terça. Romanos 6, 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. É uma condição. Se, então. E é meio óbvio, porque ele começa com ora. Vamos traduzir. Obviamente, se você morre com Cristo, você vive com Ele. Porque o viveremos está no futuro. Quando você morre com Cristo, você é chamado para viver numa vida nova. A pergunta é: você já morreu com Cristo? Quando nós percebemos, aprendemos que o pecado ele é perdoado por meio do sangue de Jesus derramado na cruz, nós temos que lembrar que o pecado ele é separado na cruz em dois aspectos. Primeiro, no aspecto do fruto, que são as nossas ações. O que a gente comete externamente é o que as pessoas colhem da nossa vida. Nossa língua, nossos atos, nossa violência, nossa hipocrisia, nossa agressão, nossa falha. São os frutos. Todos os frutos têm uma causa. E se nós olharmos para os frutos, nós vamos trabalhar só no comportamento. Deus não quer filhos hipócritas, bonitos por fora e sujos por dentro, sepulcros caiados. Então ele não quer o nosso comportamento, ele quer o nosso coração. E não é o pecado como fruto que está no coração, é o pecado como força. Nós temos um movimento interno que gera os nossos frutos. Nós somos o alvo do amor de Deus, da graça, da misericórdia, porque Ele nos salvou sendo maus, todos nós. E quando Jesus derrama o seu sangue, Ele perdoa os nossos frutos de pecado. Mas quando Ele nos coloca na cruz com Cristo, Ele mata o nosso corpo que é escravo do pecado, no mesmo momento que Ele matou Jesus. Isso nós vimos semana passada. Então você sabe que na cruz de Cristo os seus pecados estão perdoados e você não é mais escravo do pecado que habita em você. O perdão é completo. Nosso velho homem, nossa carne, nossa natureza pecaminosa foi crucificado na cruz de Cristo há 2000 anos, na eternidade, porque lá não tem antes, não tem agora e não tem depois. Lá é eterno. E quando você creu pela sua fé, você entrou lá na eternidade, na cruz de Cristo, e morreu junto com Ele. Quem morreu? O seu velho ser, degenerado, herança de Adão, inimigo de Deus, pecador por natureza, distante de Deus, sem a vida de Deus, de onde flui pecado, ódio, sentimento de desunião das pessoas, de Deus e morte. No reino temporal aqui onde a gente vive, com agora, antes e depois, o nosso velho homem ainda existe. Ele é a causa das nossas falhas e a causa da maioria dos nossos problemas. Nós causamos, porque a nossa carne está aqui ainda. E isso precisava ser resolvido. Deus resolveu isso na cruz de Cristo. Romanos 7,4 diz que, assim, meus irmãos,
vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Então aqui nós vemos uma inversão. Nós saímos do fruto do pecado que nós gerávamos, ou pelo menos deveríamos deixar isso no passado, né, para não gerarmos mais. Então eu vou contar e falar como se fosse uma verdade, que para alguns pode parecer utopia. Vou falar de novo. Nós morremos para a lei, para o pecado, no passado, para nós não praticarmos mais, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Então, o fruto que nós dávamos, e aí você vai ter que pôr fé em cada texto que a gente for lendo. A palavra de Deus, ela é a palavra para a gente pôr fé. O fruto que nós dávamos, amém? O fruto de pecado que você dava, amém? Ótimo. Até um segundo atrás. Daqui para frente não vai dar mais esse fruto, amém? Não é para mim que vocês estão falando. Nós vamos dar fruto para Deus. Só que a gente tem dificuldade em crer nisso. Nós entendemos o significado. Teologicamente falando, nós somos libertos. Jesus morreu para nos dar o perdão, mas nós não aplicamos isso na nossa vida prática. A gente permanece na tentativa de eliminar o velho. Nós vamos nos crucificar. Nós vamos renunciar. Nós vamos tentar. Nós vamos fazer o novo surgir. Porque a gente não consegue ver o que está feito na eternidade aqui no temporal. Você morreu na eternidade? Se você pôs fé em Jesus, entregou a tua vida, foi para a cruz, você morreu. É um fato eterno isso. É uma verdade absoluta. Deus não olha mais para você como velho. Deus olha para você como novo. Mas você olha para você do jeito que você vê. E aí você não vê com os olhos na eternidade, você vê com os olhos humanos, aqui no temporal. E no temporal nós pecamos. E eu pergunto para você, você morreu? Você fala, não morri. Não morreu porque está olhando com o olhar de baixo e não de cima. O olhar de Deus é que vê você morto, se você realmente foi para a cruz. Você entregou a sua vida. Estou falando de entregar a sua vida para Deus cuidar dela. Não é para Deus te prover. Eu entrego a minha confiança para Deus porque eu sei que nele dá para confiar. Eu entrego a minha esperança em Deus porque eu sei que no momento certo ele vai agir. Não é essa entrega, é uma entrega mesmo de morte. Eu renuncio ao meu ser, à minha vida, ao meu passado, presente e futuro. Eu tenho nojo de existir. Eu tenho raiva do pecado que está em mim. Eu odeio o mal que eu causo. Eu quero sair dessa vida, Senhor, e eu entrego ela para Ti. Toma a minha vida nas Tuas mãos e me mata, porque eu não quero mais viver sendo quem eu sou. É essa entrega, com lágrimas, prostrado aos pés dEle, debruçado no chão como morto. É essa entrega. Se você teve essa entrega, você morreu na eternidade. E Deus não te vê mais como você talvez ainda se veja. Ele te vê como alguém diferente, como um novo ser. Agora a habitação do Espírito, perdoado, justificado, regenerado, filho de Deus e não inimigo. E aí você tem que se perguntar, você vai continuar crendo no que você vê ou você vai crer no que a palavra diz? É isso que Deus quer. Você pode fazer o que você quiser para Deus a vida toda, trabalhar, servir, doar, mas se você não viver pela fé, não vai prestar para nada, porque Deus quer que o justo viva pela fé. Todos os que entregaram suas vidas totalmente a Deus, com fé em Jesus Cristo, são uma nova pessoa, já estão mortos, entendem que já são livres para Deus, e é essa liberdade que a gente vai começar a entender daqui para frente. Nós somos livres da luta contra a carne. A sua natureza se levanta
Você percebe ela no seu interior, com suas vontades e paixões. Podem ser físicas, emocionais, mentais, de qualquer tipo, até espirituais. Tem gente que fala, eu preciso orar todo dia. Isso é de Deus? Depende, pode não ser. Pode ser uma oração religiosa que a pessoa aprendeu a fazer e gosta daquele tempo porque ela se sente bem. Não é de Deus. Não é porque é a oração que é de Deus. A Bíblia está cheia de gente que Deus rejeitou a oração. E Deus fala na própria Bíblia que em algumas condições em que Deus rejeita a oração. Então, por mais que você queira ser alguém novo, você não consegue. Porque tem que ser vivida uma vida do jeito em que Deus quer que a gente viva. Que na verdade não somos nós. E é isso que nós vamos aprofundar. Então, quando a sua carne se levanta, você pensa que ainda tem pecado em você, e você é assim, mas você não é mais. Se você morreu na cruz de Cristo, tem um lado seu que ainda está aqui, do seu corpo. O seu espírito já é renovado, sua identidade já é outra, você já tem um novo nome. Então você se vê livre da luta contra a sua carne. Você sabe que a sua carne, ela existe em você. E você não precisa mais lutar com ela, porque você morreu. E o corpo do pecado morreu. Morreu na cruz, é uma verdade. E o que acontece então quando eu peco? Vamos ver, mais para frente. Outra luta que você tem que parar de ter, é na tentativa de fazer a carne fazer o que não consegue fazer. É para você sair curando o enfermo, expulsando o demônio, pregando o evangelho, ressuscitando os mortos. Se tomar algo venenoso não vai te fazer mal, fazendo discípulos e batizando eles, e ensinar eles a tudo que Jesus nos ensinou. É isso que você tem que fazer. Você faz? Ninguém faz. Por quê? Porque a carne não consegue fazer, e nós vivemos na carne. Se você for ensinar alguém qualquer coisa sobre Deus, do jeito que você acredita que é, você fazendo, você vai fazer um discípulo seu e não de Deus. Se você for orar, é você orando, não é o Espírito em você. Mas eu sou inspirado. Tem certeza? Jesus no seu lugar oraria o que você ora com o coração que você tem? Ele colocaria as palavras que você põe. As intenções dele seriam as suas. O que é oração? Quando você ouve, você fala. Quando você fala, você ouve. Oração é falar. E ouvir é o quê? É ler a Bíblia. Então eu falo orando e escuto lendo a Bíblia. Ou alguém consegue hoje ter o relacionamento de Moisés, que conversava com Deus como um amigo? Deus disse que não faria mais isso com ninguém. Então a oração é o quê? Falar com Deus no monólogo, porque é isso que a gente faz. Nós oramos aqui no começo do culto. Alguém ouviu Deus? Ou está ouvindo agora porque a palavra está sendo aberta? Agora você não está orando, você está ouvindo. Não é isso que é oração. O que é oração? Oração é você mergulhar na presença de Deus. Mergulha, conecte-se, sem falar desfrute da vida de Deus. Se Ele abrir a tua boca para conversar, abra. Se Ele não abrir, desfrute, deleite-se, esconda-se na torre segura, no abrigo do Senhor. Entre na sua torre forte e fique lá de vigia, desfrutando da vida com Ele. Por isso que é ore sem cessar. Esteja na posição em Cristo, no Espírito. Deleite-se na vida dEle. Mas nós tentamos orar, não conseguimos. Nós queremos fazer a nossa carne fazer o que ela não consegue fazer. Nossa carne não consegue fazer nada que gera vida. Quem é filho de Deus é livre para expressar Jesus Cristo.
e não para orar, para vir na igreja, para entender a palavra. Não é essa liberdade que Ele dá. Tudo isso são meios de graça para nós expressarmos Jesus Cristo. Você expressa Jesus Cristo o tempo todo, na sua língua, nos seus olhos, no seu ombro, quando alguém chora para você, quando você dá ofertas para alguém, ajudando a pagar uma conta. Não estou falando de dar dinheiro no semáforo para a pessoa comprar droga. Isso é pecado. É pecado usar droga e é pecado investir nisso. Mas quando você realmente abre o seu bolso, você expressa Jesus Cristo, as pessoas percebem Jesus Cristo, que está em você, por meio da sua nova natureza que Ele te deu e do seu Espírito que habita em você. Para você fazer isso, você tem que estar morto. Agora, morto para quê? Tem 3 coisas que nós temos que morrer, que nós morremos na eternidade, que nós vamos ver hoje, que estão intimamente relacionadas. Você precisa se atentar, porque nós entramos em uma, em 2 ou nas 3. E sempre que nós praticamos isso, nós não somos mais mortos. Nós deixamos o nosso corpo do pecado se levantar de novo. Nós esquecemos da nossa identidade eterna e voltamos para a identidade terrena. Nós vivemos na carne e não no espírito. Voltamos para a tentativa religiosa e não para a vida de Deus. A primeira coisa para que nós morremos são coisas que nós temos que cortar relações. Se você morreu para aquilo, corta relações com aquilo. Corta a relação. Não existe mais relação entre você e isso. A primeira coisa é o pecado. Você morreu para o pecado? Não os pecados, o pecado. Você cuida da sua língua, tá? Mas e o seu coração que quer falar? Ele está aí ainda? Você está só segurando a língua? Deus não está olhando para a sua língua, Ele está olhando para o seu coração que está gerando a maldade ali dentro. Você cobiça e você vai atrás daquilo para ter? Deus não está falando para você segurar a sua cobiça, para não ir atrás, para não pecar. Ele está falando para você não pecar no coração, não cobiçando. Você inveja, e aí você começa a falar mal. Não é para você não falar mal, é para você não invejar no coração. Vai para os 10 mandamentos, a lei moral. Você cumpre os 10 mandamentos, você não matou, você nunca quer matar ninguém. Não, nunca matei na matéria, nunca enfiei a faca, dei um tiro em ninguém. Tá, mas quantas vezes você quis? Quantas vezes você xingou alguém? Quantas vezes seu coração quis xingar, mas você não falou? O que você deseja no seu coração é o que Deus conta. E é lá que está o problema. Nós fomos libertos desse coração. Ele diz que faz uma cirurgia, que tira o nosso coração de pedra, que comete isso, e nos dá um coração de carne capaz de obedecê-lo. Nós morremos para o poder que funciona dentro da gente, no andar de baixo. Esse poder está aí em você agora. Ele está funcionando agora na sua vida. Ele pode estar me xingando porque eu estou falando isso para você. Pode xingar, se acerta com Deus, mas perceba isso funcionando. Seu pecado te levanta no mal, e ele funciona 24 horas em você. Como é que você lida com isso? Não é para você lidar, é para você crer na palavra. Romanos 6:6. Creia, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Creu. Leia, releia, medite, mastigue, rumine, engula, até crer. Fala, Senhor falou isso para mim. Nosso velho homem foi crucificado com ele. Se foi crucificado, morreu. Para que o corpo do pecado seja destruído. Foi destruído? Foi destruído. Por que é que ele ainda funciona em você? Porque ele foi destruído na eternidade, onde Jesus morreu na cruz. Ele acabou com o mal eterno. No reino espiritual, o pecado que é de lá foi destruído.
mas ele ainda está no nosso corpo. Nosso corpo ainda não foi destruído. Quando o Senhor voltar ou você morrer, seu pecado vai ser destruído, porque o seu corpo vai morrer. Ou vai ser transformado num corpo glorioso, sem pecado. Enquanto não acontece, se vire. Veja o seu pecado, o seu estado. Identifique-se. Conheça-se. E saiba que o corpo do seu pecado morreu na eternidade. E não é para você pôr os olhos embaixo, é para pôr os olhos em cima. Então você para de viver uma vida embaixo e começa a viver uma vida em cima. Tá, mas eu ainda não sei como é que eu resolvo o problema do meu pecado funcionando em mim. Primeira coisa, creia que você morreu para isso. Porque o pecado é uma força incessante e irresistível. Ele é irresistível, você não consegue vencer. Ela é mais forte do que você. Sempre vai ser. Olha Romanos 7,5 para frente. Primeiro o 5. Pois quando éramos controlados. Éramos controlados. Você é controlado ainda? Ou você vai crer nesse texto que diz que isso é no passado? Éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos de forma que dávamos fruto para a morte. Aqui ele falou dos dois pecados, o pecado e os pecados, a essência, a força e os frutos. Olha o versículo 11. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por isso, e por meio do mandamento, me matou. O pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, a lei fala, não cobice. O seu pecado fala, opa, ele falou de cobiça? Falou. Aí a lei despertou a cobiça, porque agora veio o conhecimento de que isso é nosso, é real, é uma força irresistível. Aí o pecado, ouvindo isso, a cobiça, por exemplo, enganou-me, e por meio do mandamento, me matou. Agora veja Romanos 7,14. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Eu quem? Eu de baixo, não eu de cima. Eu de baixo fui vendido como escravo ao pecado. Por isso que no versículo 5 ele fala que nós éramos controlados, porque nós somos escravos, marionetes. E olha o 15, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Porque nós somos escravos do pecado no andar de baixo. Nós não fazemos o que nós queremos, mas o mal nós fazemos. Só que esse corpo que era escravo, ele foi destruído, para você não ser mais escravo. A graça te libertou do pecado. Olha o Romanos 5,20 no finalzinho. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Ou, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E as pessoas na carne, no velho homem, no corpo do pecado, na natureza caída, quando toma conhecimento da graça, ela inverte tudo, desvirtua a graça e fala, estou podendo, tudo é permitido, posso pecar que eu vou ser perdoado. E aí entra a permissividade da graça barata. Nós podemos cair nisso. Nós podemos pensar que porque Deus deu perdão por meio da graça, nós podemos ficar pecando infinitamente, diariamente, estamos garantidos. Esse é o amor de Deus, como Deus é bonzinho. Jesus morreu pelo meu pecado, agora eu posso ir para o céu quando eu morrer, vou viver de qualquer jeito, sem temor, sem obediência, sem fé, sem santidade, sem pureza, sem perfeição, não olhando para o andar de cima, vou curtir a vida no andar de baixo, porque quando eu morrer, eu vou crer no nosso texto inicial que diz que eu viverei com Ele. Mas por enquanto eu não quero viver com Ele não, deixa para depois. Eu já tenho fé nele, já estou salvo e garantido. Então, quando eu morrer, eu vou para o céu. Enquanto eu estou aqui, vamos curtir, vamos pecar, porque ele me perdoa mesmo. Pois eu vou falar uma verdade: o nosso homem de baixo ama pecar, ele funciona no pecado,
mas o nosso de cima odeia, e ele ama a Deus. Então você tem que avaliar em qual andar você está. Qual andar você está? Se você realmente morreu na eternidade, você é um novo ser eterno e você ama a Deus e você não quer pecar. Por isso que Paulo vem em Romanos 6:1 e diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Creia na palavra de Deus e corte suas relações com o pecado. Mas tá bom, mas o problema continua. Como é que eu corto a relação? Por que que ainda tem uma inclinação no meu ser para pecar? Por que que eu ainda sou tentado? Porque a nossa nova natureza é eterna e o pecado está embaixo, e o pecado faz parte da vida. E o nosso corpo, que foi vendido como escravo, faz parte da vida temporal. E Deus ainda não tirou o pecado da nossa vida. Olha Romanos 7,15. Todo mundo conhece esse texto. Vamos identificar nesse texto, para não ficar muito aberto, porque ele é muito rico, daria várias mensagens só em cima dele. Vamos focar só onde está o pecado. Romanos 7,15. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz. Agora, mas o pecado que habita em mim. Embaixo o pecado habita em mim. Ele está aqui. 18. Sei que nada de bom habita em mim. Isso é em minha carne. Carne. No corpo material, temporal, está aqui. Nós aprendemos a gostar de lençol de seda, manjares dos deuses, bebidas agradáveis, geladinhas no calor, travesseiros confortáveis, afagos, vantagens. A gente gosta, a gente aprendeu. Você quer trabalhar muito para ter dinheiro, para ter conforto e ter segurança. Jesus não teve nada disso. A vida dele era eterna. Ele não focou nessas paixões e necessidades. Ele teve equilíbrio. Ele supriu necessidades. Onde é que estava a vida dele? Na eternidade. Ele não tinha essa escravidão na carne dele. 19. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado o quê? Habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser, onde? Em cima. No íntimo do meu ser, na eternidade, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. Nós queremos sentir a aguinha quente do banho, a aguinha gelada do mar. Nos membros é que está o controle. É ali que o pecado nos tenta, nos nossos membros. Nossos olhos gostam de cobiçar. Nosso nariz não quer perfumes fedidos. São os membros do nosso corpo que não estão focados na eternidade. Nós focamos aqui. Se alguém falar besteira para mim, é o meu ouvido que vai fazer eu pecar. É um membro do meu corpo que é caído, que é escravo do pecado. Lê de novo. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente eterna, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo desta morte, sujeito a esta morte? Entendeu onde está o problema? No andar de baixo. Onde é que estão os seus olhos? Quando você encontra alguém que está te agredindo, te atacando, pedindo para você dar a capa, te dando um tapa na cara, fazendo você caminhar a primeira milha, você está olhando para a pessoa no andar de cima ou no andar de baixo?
No nosso corpo de baixo nós somos atraídos pelo pecado. O pecado nos atrai aqui, ó. E você cresceu obedecendo a isso. Vamos fazer um teste com vocês. Tenta escutar. Tá dando para escutar, não? Não, né? Eu escutei. Eu não gostei. Eu vou fazer vocês escutarem. O pecado está falando para mim. É só para mim. Se eu ouvir, eu posso falar para um de vocês. Esse barulho que está em mim vai passar para vocês. E se isso for amplificado, todo mundo vai se contaminar. Porque o pecado ele passa de um para outro. Começa comigo e eu espalho. Começa com você e você espalha. Aí você vê as pessoas descontando a raiva nos outros, que não tem nada a ver, espalhando o pecado. Olha o que eu escutei. Alguém identificou esse som ou não? É um garfo raspando num prato. Gostoso, né? Escuta de novo. Incomodou? Incomodou, né? Sabe quanto tempo tem esse vídeo no YouTube? 10 horas desse som. Quem quiser eu mando, para você treinar, ouvir o pecado, porque o pecado fala 24 horas no seu ouvido e você gosta. Não é para gostar, é para ficar com nojo, igual você ficou, ou fica quando isso aqui acontece. É tão grave que quando você escuta esse som, você fica com raiva e briga com a pessoa que criou ele. Para de raspar esse prato. Imagina com pecado de verdade. Por que a gente aceita essa voz maldita que vem de baixo? Não é para aceitar. Não é para brincar com isso. Corta relações. Quando vier um barulho da carne, do diabo ou do mundo, corta relações. Cesse. Põe a mão na cara do diabo, vira as costas, olha para cima. Não. Vista a armadura de Efésios 6, que não é fazer nada, é pela fé. Entre na eternidade. Deixa o pecado ali. Ele está tentando atingir os membros do seu corpo. Não dá relação para ele. Corta. Você morreu para isso. Desafio você a ir lá no cemitério agora e chamar alguém para conversar. Vai lá. Chama um morto para conversar. O pecado tenta chamar você, que já morreu para ele, e você dá ouvido. Morreu ou não morreu? Ou está um zumbi? Mas daí quer orar como um zumbi para Deus e quer que ele escuta. Espera aí, você escuta o pecado e não me escuta e quer que eu te escuto? Como é que funciona? Corta a relação com que Deus não quer que você tenha relação, e tenha relação com Deus. Seja fiel. Isso quer dizer derrubar os postes, acabar com os ídolos. Corte relações. Primeiro que você tem que cortar a relação é com o pecado. Romanos 6:8 de novo. Se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Nós fizemos uma visita e conversamos com um rapaz que é crente há décadas. Está desviado. Nós perguntamos: você morreu? Eu preciso morrer de novo. Como assim? Você já nasceu?
Renasceu? Eu preciso nascer de novo, de novo. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma única vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Ou morreu ou não morreu. Se morreu, corta a relação. Fica com nojo. Se arrepia quando escuta o som. Fica com raiva disso. Porque isso vem para te tirar da presença de Deus, da intimidade, do poder, da autoridade, do reino. Isso vem para entristecer o espírito que está em você, e quer apagar o espírito que está em você. E você vai ficar ouvindo, e vai ficar aceitando, e vai ficar praticando, e pior, espalha. Que isso? Vou espalhar o pecado agora no mundo e vou querer ir para o céu depois. Isso não é amor, muito menos temor. Quem é de Deus não é mais dominado pelo pecado e nem pela morte. E o pecado gera a morte, mas vive para Deus. E olha Romanos 6,11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. 12. Portanto, não permitam. Fala comigo. Não vou mais permitir que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos. Fala comigo. Não vou mais oferecer os membros do meu corpo ao pecado como instrumento de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Espera aí complicou. Como é que eu, na minha vida de baixo, escravo do pecado, mesmo morto, treinado do pecado, amante do pecado, adúltero no meio do pecado, praticante ativo do pecado, acostumado a vida toda, doutrinado, vou poder agora não oferecer mais os membros do meu corpo para injustiça, mas oferecê-los para Deus como justiça. Como? Entra no tratamento do Espírito. Deixa ele mudar. Vai doer. Porque na hora que você pensar, você tem que mudar o pensamento para que a Bíblia manda. Pense nas coisas do alto. Quando você falar, você tem que morder a língua, até você não falar mais. Quando você desejar, você tem que olhar para dentro e ficar pobre de espírito e ver o seu mal e chorar por causa dele, e clamar para que a vida venha, te perdoe, te restaure e faça você inverter o processo e salgar e iluminar alguém em vez de fazer o que você ia fazer. É uma guerra que acontece lá no seu íntimo, porque se espalhou para fora, já perdeu a guerra faz tempo. Tem que ser lá dentro. Não tem o que você fazer. É pela fé. Você vai tentar vencer o pecado? Não vai conseguir. Ele é mais forte do que nós. Você tem que ter a fé de quem você é lá em cima, para manifestar aqui no mundo externo o que já é interno. Já é interno, você já é perfeito, santo e puro. Não deixa ser diferente aqui embaixo. O pecado vai fazer você querer ser e manifestar. Não manifeste. E se por acaso manifestar, restaure, peça perdão para Deus, para a pessoa, chore, perdoe e comece de novo. Volta para o andar de cima. Faz o céu descer. Romanos 6,14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então você primeiro morreu para o pecado, corta a relação com ele. E aí está bem pertinho o pecado da lei. Nós vivemos no pecado, tem que cortar a relação com ele. Isso é claro para a gente ver. Mas agora tem algo mais sutil, que nós vivemos também, e isso todo mundo vive, que é a lei.
Nós morremos para a lei. Olha Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Ou nós pertencemos à lei, ou nós pertencemos a Jesus. Está escrito aqui, para pertencerem a outro. Então nós morremos para a lei, para pertencermos àquele que ressuscitou, Jesus Cristo. Olha o versículo 6. Mas agora morrendo para aquilo que antes nos prendia, está falando do pecado? Não, da lei. Fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito. Qual é o novo modo do Espírito? E não segundo a velha forma da lei escrita. Quando você vive no pecado, é a maldade pura gerada, mas quando você vive na lei, pode ser algo bom, mas ainda é lei. Só que é muito sutil, é muito profundo e é difícil de entender e de você perceber na sua vida, principalmente religiosa. Por exemplo, você costuma passar o semáforo vermelho? Você tem esse costume ou você sabe que tem que parar? Você sabe que tem que parar, mas você fura o sinal? Quem fura o sinal? Confessa, né? Isso é dos meus. Quem confessa é perdoado. Quem não confessa não é perdoado. Quando a gente sabe que a lei diz, pare no sinal vermelho, e você aceita a lei como única regra de fé e prática, você vai viver nessa lei. Agora eu vou fazer uma pergunta. Alguém da sua família está numa casa em chamas, não consegue sair, você vai parar no sinal vermelho? Quem que vai parar, levanta a mão. Mas não é lei? Como é que funciona? Você é um criminoso, então. Você morreu para a lei? Chegou um momento em que criticaram Jesus por estar quebrando a lei. Sabe o que ele falou? Sobre o sábado. Que se alguém estiver morrendo, nós podemos salvar a pessoa no sábado. Não precisa guardar o sábado, porque não foi o sábado, o homem feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Ele tirou o propósito humano de cumprir a lei como lei, e ele trouxe para o reino a verdade, o princípio. E nós temos que entender para que serve a lei e não cair no pode, não pode. Porque se nós caímos e erramos em um ponto da lei, nós quebramos a lei inteira. É isso que ele disse. Só que nós não morremos só para os aspectos cerimoniais, religiosos da lei bíblica, e nós também não morremos só para os aspectos civis da lei dos israelitas. Nós morremos também para a lei moral. Isso pode ser agressivo para você ouvir. Não cobiçarás, faz parte da lei moral. Não roubarás, é lei moral. Você não precisa cumprir isso. Na verdade, você está proibido de cumprir. Porque se você tentar, você está fazendo pela sua própria força. É você não roubando, é você não cobiçando. Deus não quer que você faça nada. Deus quer que você coloque fé. Nós somos crucificados para a lei. Mas como assim? Romanos 7,12 fala que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Só que ele já cumpriu o seu propósito na nossa vida. Qual o propósito da lei? Mostrar o pecado. Só mostrar o pecado. Memorize e não esquece isso. O propósito da lei, enquanto lei, em qualquer aspecto, inclusive o moral, é mostrar o seu pecado.
Tá bom. Texto básico. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Qual é o propósito da lei? Mostrar o seu pecado. Onde está o pecado nesse texto? Onde é que Deus mostra que você é pecador nesse texto? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Primeiro, Ele é seu pastor? Você é ovelha? Ovelha é um ser estúpido. Não sabe o que fazer, não sabe o que não fazer, não consegue se lavar, não sabe que não pode sair do aprisco, tem que ficar preso ali. É totalmente dependente. As bem-aventuranças têm uma palavrinha boa para a ovelha: é mansa. Ela obedece ao seu pastor, ela confia no seu pastor, ela depende do seu pastor. Você é assim? Ninguém é, porque a gente vive no andar de baixo. Pergunta se no céu tem alguém que é diferente de ovelha. Você acha que os anjos que são diferentes de ovelha estão lá? Não, caíram. As pessoas que são diferentes de ovelha estão no céu? Não, no inferno. Ah, o Senhor é meu pastor. Tem certeza? Ah, se Ele é seu pastor, tá bom, nada te faltará. Nada o quê? O que você está querendo? Você está olhando para o andar de baixo? Nada daqui de baixo te faltará? Ou é o seu pecado que está olhando para o andar de baixo? Está vendo? Mas é um versículo bonito. É a palavra de Deus verdadeira. Olha com o olhar certo, que ela acusa quem nós somos. O Senhor pode não ser o meu pastor, e não é nada que pode me faltar, é Ele que não me faltará, porque eu quero Ele e somente Ele. O meu pastor é o que eu quero. Resolvido o problema. Aí você vai pegar as promessas bíblicas, olha com esse olhar, porque quando você olhar com esse olhar, quando chegar nas justiças bíblicas de condenação e de ira, você já vai estar acostumado. Geralmente eu falo em igreja num tom de brincadeira, porque a igreja está tão desviada. Coloca para mim, fazendo favor, na 2. Esse texto aí, o povo dá risada, fala: aí, isso aí não pode não. Vamos ler na 2. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. O seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. Não é um Deus bonzinho, caridoso, carinhoso, Deus misericordioso. Diz que Ele é um Deus de furor terrível e que é cheio de vingança. É o seu Deus? Você ignorou, não põe fé nesse texto? Você não põe fé nesse texto, seu Deus é outro. Você não lê a Bíblia inteira com fé, ou só lê para falar que leu? Então a palavra de Deus na lei, ela escancara quem nós somos. Olha o que diz Romanos 3,10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Ah, Deus, mas assim, olhando na minha balança, eu tenho feito mais bem do que mal, eu sou mais honesto do que desonesto, eu tenho roubado menos do que poderia, eu me esforço para viver uma vida justa. Saiba que Eva foi colher um fruto do bem na árvore da morte, e ela morreu, porque o que ela quis era bom, era ser igual a Deus, e ter conhecimento do bem e do mal. Isso é bom. E se você estiver no mesmo fruto da mesma árvore, ou que seja, tocando na árvore, seu resultado vai ser o mesmo do dela, morte. O propósito da lei, depois de levar você para enxergar quem você é fazer você ir correndo para Jesus. Olha o que diz Gálatas 3:24. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Então, vou explicar como é que funciona a nossa salvação. Primeiro, você é ímpio, incrédulo, morto em pecado. E aí você identifica o pecado em você como um câncer espiritual,
você se prostra em choro, em angústia de morte e entrega a sua vida porque você sabe que Jesus morreu no seu lugar para pagar pelo seu erro, por ser quem você é. E aí você recebe a salvação, regeneração, justificação, redenção, remissão e é transformado em filho de Deus, agora a habitação do Espírito Santo. Primeiro passo, salvou. Deus te salvou. Você entrou no reino eterno, recebeu um novo nome, é filho de Deus. Ótimo. Agora você vai para a igreja. Não sabe nada. Ou vai para a Bíblia. Aí você vai ler a Bíblia como lei. E ele vai falar, não roube. Aí você vai perceber que às vezes você pode roubar o tempo de alguém, roubar a saúde de alguém, roubar a oportunidade de alguém, às vezes roubar algum bem material também. E aí você vai ver que você rouba de uma forma ou de outra, e você vai se esforçar para não roubar mais. É assim que nós aprendemos. Nós vamos para a lei para praticá-la. A lei vira o nosso tutor. A pessoa está salva? Tá. Ela está obediente a Deus? Na lei. A pessoa pode viver a vida inteira de filho de Deus, tendo a lei como tutor. Ela vai estar salva? Vai. Vai ter uma vida no Espírito? Não. Vai ter uma vida na lei. Quando você é justificado pela fé, como diz aqui, a lei não é mais o seu tutor, aquele que cuida de você, que te ensina, que te move. Quando você recebe o Espírito Santo, a sua nova natureza não precisa mais da lei, porque a lei vai impedir o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. A lei impede que você viva o que Deus tem para você. O que Deus tem para você? Que Ele manifeste a vida dEle em você. Aqui você tem que acordar agora, abre o olho, presta atenção. O Espírito Santo quer manifestar a vida de Cristo na sua vida o tempo todo. E se você vive em qualquer aspecto da lei, Ele não vai conseguir. Porque você está prisioneiro do tutor errado. Entendeu o que eu falei? Se você tentar praticar qualquer coisa da Bíblia, o Espírito Santo não vai conseguir viver em você. Porque o Espírito Santo é livre. E você está prisioneiro da lei. Isso não é uma vida na fé, é uma vida na lei. Ame os seus inimigos. Aí você fala, não consigo. Ótimo, verdade. Qual a solução? Pede para Deus te capacitar. Não existe isso, gente. Deus não vai te capacitar a fazer nada, porque Ele não quer que foi você que faça, é Ele que quer fazer. Você está percebendo a liberdade que isso traz? Você não precisa perdoar ninguém, porque se você for perdoar alguém, é você perdoando, e não é para você viver porque você morreu. Eu não preciso perdoar ninguém. Como que eu faço isso? O perdão que eu recebo do alto manifesta Cristo distribuindo. É natural na minha vida nova do andar de cima, é perdão, é misericórdia, é suporte, é amor. Eu não preciso perdoar. Isso é para falar só do aspecto que se doa. Tem outro aspecto que se protege, que se blinda. Eu estou firme na rocha de Cristo. Eu tenho a carne, os meus membros, que vem as pessoas chegando em mim, me atacando, blindados pela rocha de Cristo. O olho é o olho de Cristo, não é o meu. O ouvido é o ouvido de Cristo, não é o meu. A língua é a língua de Cristo, não é a minha. Se você fizer qualquer maldade contra mim, não sou eu que estou sendo agredido, é Cristo.
então eu não me magoo. E se eu não me magoo, eu não preciso perdoar. E aí o perdão que está em mim, que veio do alto, passa naturalmente para você, eu nem percebo. Não é um esforço humano, descomunal, de eu odiar a pessoa, eu controlar a minha vontade de matar e eu obedecer, porque Deus mandou que eu tenho que perdoar. Que isso? Isso é vida do inferno, usando a Bíblia. É um esforço humano descomunal que é impossível de cumprir, porque ele fala, perdoe 70 vezes 7. Tenta fazer isso uma vez só e você vai ver o caos que é. Então faz 490. Deixa o Espírito manifestar Cristo sem você tentar fazer nada. É pela fé. Pela fé diz, você morreu. Está chegando o barulhinho. Está chegando. Você está ouvindo o barulhinho agora aí? Escuta, ele está aí, na sua carne. Você vai dar bola? Ou você morreu e está presa? Se você viver na lei, a lei vai te impedir de viver no Espírito. Deus quer viver a glória dele, manifestar a glória dele em você e por meio de você. Porque a lei estabelece um padrão pela sua própria natureza. A lei traz um padrão que a gente não consegue alcançar por esforço próprio. Por isso que ela leva a gente para se enxergar e aponta o caminho para Jesus. Se você não fizer isso e se sujeitar à lei, você vai se sujeitar à sua carne, vai viver pelo esforço próprio e não pela fé. Você não vai confiar que Cristo vai viver a vida dele em você. E é difícil andar no Espírito, porque você realmente vive no escuro. Você tem que fazer coisas que você não quer. Você tem que abrir mão do controle. E foi essa crítica que Paulo fez aos Gálatas 3. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? A nossa carne, ela ama a lei, porque a nossa carne gosta de fazer do jeito dela, no seu tempo e usando a sua própria força. Fazer assim não é fazer na fé, não é acompanhar o Espírito, não é a oração do Pai Nosso se cumprindo, que fala, santificado seja o teu nome, e eu não consigo santificar, santifica em mim. Venha o teu reino para o Senhor mandar e não eu, para ser no seu tempo e do seu jeito, e não no meu tempo e no meu jeito, e faça a tua vontade, não a minha. Corte relações com a lei. Agora está no pecado, não consegue sair do pecado, vai para a lei, porque a lei vai te mostrar quem você é, você vai enxergar o seu limite, aí você vai correndo para Jesus e ele te liberta desse pecado. Terceiro problema, e último para a gente encerrar, que eu já falei demais: egocentrismo. Corte relações com o egocentrismo. Essa é a coisa mais profunda, mais pessoal, mais difícil, que é só no Espírito para fazer. Texto que você tem de cor, Gálatas 2:20, coloca fé nele agora. Fui crucificado com Cristo, agora já não sou eu quem vive. Vamos ler junto. Agora já não sou eu quem vive. Cristo vive em mim. Entenda isso. Cristo pensa em mim, Cristo fala por meio de mim, Cristo ouve por mim, Cristo funciona no andar de cima, com força, para eu não me submeter à força do andar de baixo. Cristo vive em mim.
Põe fé nisso e deixa ele viver. E quando você vê a sua carne levantando embaixo, renuncia. Não quero você. Cortei relações com você. Tenho relação com Deus e não com você. O eu vivo é o nosso ponto de referência sempre. Eu gostei, eu não gostei, eu quero, eu não quero. Vamos comer fora? Onde você quer ir? Ali eu não quero. Eu prefiro. Você não me respeita. Você mentiu para mim. Você me roubou. Você me agrediu. Tira o eu da frente. Tudo é eu. Eu quero trabalhar para ter uma vida boa. Eu não tenho carro, eu preciso. Hoje eu vou na igreja. Parabéns. Você veio na igreja na lei. Foi só a carne que te trouxe? Ou o espírito? Seu dinheiro é seu? Seu trabalho foi você que conquistou. A energia para você acordar de manhã foi você que gerou. Quantas vezes seu coração bateu ontem? Ah, você não sabe? Não foi você que fez ele bater? Não é você o centro das atenções? O controlador de tudo? O soberano da sua vida? Quantos fios de cabelo você tem na cabeça? Não sabe também? Quer saber o quê? Já que não sabe nada, não tem poder para nada, quem é você na ordem das coisas? Para falar que tem direito de alguma coisa. Tira o seu eu do centro das atenções. Porque senão você vai tentar se corrigir, se endireitar, se transformar, se desenvolver, se curar e fazer algo para mudar em si mesmo. Você não vai conseguir. A mudança que Deus quer é tão profunda, que Ele quer transformar você em Cristo. Eu duvido você conseguir fazer isso. Enquanto a sua ênfase estiver no seu eu, você vai ter uma mente instável e dividida, uma hora em cima, uma hora embaixo. Quem morreu por egocentrismo, também morreu por pecado e para a lei, porque o eu gosta da lei para obedecer, e o eu é apaixonado pelo pecado. Aí você não vai precisar mais ficar lidando com não faço o que quero, mas o que odeio. Acabou esse problema. Isso é um problema da carne, de baixo. Paulo já livrou-se desse problema no último versículo do capítulo, mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos livrou desse mal. Aí você fica nessa ainda, passada da lei de carne, pecado, andar de baixo, o mal que eu não quero eu faço, o miserável que eu sou. Não, passa para cima, na fé, sai disso, acaba com o seu ego que ele vai para cima. O seu ego é a sua âncora, que puxa você para baixo, solta a âncora. Livre-se de si mesmo, sai dessa vida de derrota, não seja mais o centro das atenções, deixa de tentar mostrar o que não é exigido que você mostre, deixa de tentar trabalhar para Deus como Marta, deixa de tentar se exibir para Deus, deixa de contar com a graça perdoadora e passa a viver a vida de Deus em você como Maria. A vida na graça que quer agir em seu favor e em favor do próximo. Cristo em você passa a ser um novo ponto de referência. Amém? Se enxergue pelos olhos de quem você é na eternidade. Coloque fé na palavra para Ele fazer isso funcionar em você. A promessa que Ele faz. Confie, prove para ver. Seja perdoado pelo sangue, mas seja morto na cruz de Cristo no seu corpo e seja ressurreto para viver uma vida no Espírito, assentado nas regiões celestiais, vivo para Deus e não para o mundo, a sua carne, o pecado e a lei. Sirva o mundo em favor do próximo. Seja um com o Espírito, com Jesus e com o Pai. Não sabe se morreu? Pede para Deus. Pede para Deus te mostrar a morte, para viver para Ele. Vamos ficar de pé.